Michele Bolsonaro está brava, bravinha. O Jair Bolsonaro reafirmou em cartinha que Flávio Bolsonaro é o seu candidato. Como está a briga dentro do clã de extrema-direita? Olha, parece que o clima não é bom. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, quer dizer então que a Michele Bolsonaro tá bravinha? Tá furiosa, Sofia. E, aliás, casa muito com o Telescópio hoje de Ana Lesnovski, que está muito bom, tá voando em audiência. Assistam lá, que é bastante importante. A Sofia, basicamente assim, o Jair quer ver o circo pegar fogo, ele reungiu o Flávio Bolsonaro, e aí eu vou trazer um corte aqui da Folha TV que eu fiz hoje de manhã, e vou mostrar para vocês o que o Flávio falou lá para as câmeras na coletiva de imprensa, lendo a cartinha garranchada do pai, que confunde data com dada, né, Sofia? O Bolsonaro não sabe escrever, é uma coisa inacreditável. Vamos lá. Para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025, assino Jair Messias Bolsonaro. Essa carta daqui a pouco vai estar com todos vocês. Então, Sofia, essa daqui foi a cartinha do Jair, depois da última visita para o Flávio, reungindo ele como candidato. Aí a Juliana Dalpipa faz um comentário lá no ICL que dá o contexto do tamanho da fúria do dragão de Michele Bolsonaro. Vamos ver juntos. César, bom dia para a nossa comunidade. Maravilha. Então vamos lá, Ju, porque antes de ser encaminhado para a cirurgia na quinta-feira, em Brasília, o Jair Bolsonaro deixou uma carta escrita à mão para o filho número 1, para o Flávio Bolsonaro. A mensagem foi lida pelo senador em frente ao hospital da F-Star, confirmando o desejo de Bolsonaro para que o Flávio seja candidato à presidência em 2026. Eu tenho um trechinho, eu vou ler para vocês, depois a gente vai ouvir o comentário da Ju. E aí é dito o seguinte nessa carta, um trecho dela, né? Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, toma a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 26. Entrega o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Juliana, o que você traz para a gente de apuração dessa carta? Como é que isso reverberou no meio bolsonarista? E se você tiver alguma informação também para a gente sobre a reação da Michele, estamos curiosos aqui. Vivi, resgatar o Brasil, né? O discurso da carta do Bolsonaro, é resgatar o Brasil para eles, basicamente, né? Não é como se estivesse precisando resgatar o Brasil para os brasileiros. Isso é uma carta que diz muito sobre a família, sobre o que a família Bolsonaro está precisando para ela própria e não para planos para o Brasil. Então, o que eu sei, né, sobre a história dessa carta vem numa esteira de acontecimentos, desde o momento em que o senador Flávio Bolsonaro anuncia que o pai o escolheu para ser o candidato, e há muito tempo dentro do PL se falava que o candidato seria quem o Bolsonaro apontar, porque o que o PL é fazer maioria no Congresso Nacional. Então, se perder a presidência da República, eles querem continuar por meio da maior bancada da Câmara dos Deputados,
principalmente. Esse é o principal objetivo. E aí vão se sucedendo episódios. E chega... Primeiro eu quero falar desse, que é um episódio mais recente, que está na minha coluna, inclusive no iclnoticia.com.br, que é o vídeo que a Michele Bolsonaro... A Michele Bolsonaro está transtornada e é o que a Ju está falando, tá? É sobre o clã. O que ela diz nessa coluna do ICL Notícias? Carta de Bolsonaro em apoio à candidatura de Flávio pretende conter Michele Bolsonaro para que o Flávio ou o Tarcísio sejam os candidatos, tá, Sofia? Esse aqui é o objetivo real dessa última cartada do Bolsonaro. Michele fez pronunciamento na véspera de Natal e Bolsonaro soltou a carta na manhã desta quinta, no dia de Natal, reagindo à mulher. Nos bastidores, foi um Natal tenso na família Bolsonaro e o motivo nem foi a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a recente disputa entre Michele, a ex-primeira-dama, e o senador Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai para disputar a presidência da República. Por esse motivo, Bolsonaro entregou uma carta na manhã desta quinta, reafirmando seu apoio à candidatura do primogênito. Bolsonaro quer conter a expectativa da mulher por uma candidatura à presidência da República. O senador leu na porta do Hospital Death Star, onde Bolsonaro está internado para passar por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal bilateral, um texto escrito pelo pai, no qual defendia a continuidade e cita batalhas que ele estaria enfrentando. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, toma a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026, escreveu Bolsonaro na carta. Bolsonaro estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado e passa bem após a cirurgia nesta quinta. Não tem previsão de alta. A carta lida um dia depois que Michele emulou o rito de pronunciamento oficial do presidente da República na noite de Natal, ele divulgou na noite de quarta-feira, dia 24, um discurso que tratou da necessidade de renovação e citou traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. A traição que a Michele cita, pessoal, muita gente achou que era sobre o Flávio, mas na verdade, Sofia, ela está citando uma traição do marido, e não uma traição matrimonial, uma traição política. Ela estava esperando ser ungida. O discurso de Michele se deu no mesmo horário do pronunciamento de Natal do presidente Lula, enquanto o petista foi precedido pela chamada Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, o de Michele emulou-se. Forme-se agora em Rede Nacional de pessoas de bem que vão transformar vidas e edificar a nação. Sofia, uma guerra civil dentro do bolsonarismo, né? É uma guerra civil dentro do bolsonarismo que eu acho que a Michele não tem chance de ganhar, sinceramente. Ela tem muito mais poder... Briguem muito desgraçados, Briguem. Ela tem muito mais poder do que se imaginava, vamos e convenhamos. Eu acho que ela surpreendeu todo mundo quando veio aquelas tretas lá dela brigando com o Ciro, querendo a defesa lá, querendo a candidatura da Carol Detone, querendo a candidatura da Bia Kicis para o Senado e tal. Acho que aquilo tudo surpreendeu as pessoas com a força que ela demonstrou, mas o bolsonarismo agiu muito rápido, inclusive ex-aliados delas, como Valdemar da Costa Neto, agiram muito rápido para cortar as asinhas. Dizer, não, para, chega... Não é pra você ir tão longe, Michele. E isso ela tá vendo como uma traição, mas isso nunca foi prometido a ela. E se ela tivesse um mínimo de senso crítico, ela saberia que, como mulher, ela nunca vai ter esse espaço que ela tá querendo dentro do bolsonarismo. Porque isso não é um espaço para mulher dentro do bolsonarismo. Então eu realmente acho que ela se iludiu. Ela se iludiu. E... Ela se iludiu ou ela tá jogando com a questão dos evangélicos, né? Ela tá achando que a força desse segmento vai conseguir mudar a cabeça do PL e do Jair. Mas é muito difícil isso, é muito interesse em jogo. E fora o machismo e a misoginia, né? Isso aí já... Eu acho que esse é o principal. Eu estou disposta a apostar que eles jogariam no lixo
a chance de vencer essas eleições para não deixar uma mulher chegar lá. Eu tô sendo bem sincera. Também acho. É muito forte. É algo muito forte dentro do bolsonarismo. Essa questão da misoginia. Uhum. Então, Agora ela também não tem nada a perder, né, Sofia? não, porque assim, o máximo que vai acontecer é ela ter que se contentar com o Senado, que já é muita coisa. Já é muita coisa. E falando bem sério, eu acho que corre risco, e isso pra gente é bom, disso acabar com as chances da extrema-direita nas próximas eleições. Porque ela carrega o voto de muitas mulheres, ela carrega o voto dos evangélicos. Os evangélicos são essenciais para a vitória da extrema-direita, e as mulheres foram essenciais para sua derrota em 2022. Então, perder isso pesa pro bolsonarismo. Por outro lado, se deixam ela fazer o que ela quer, ela vai começar a montar só chapa puro sangue pra tudo quanto é lado que ela for, quebrando todas as conexões com a direita tradicional. E o bolsonarismo precisa da direita tradicional. A direita tradicional que tem emenda, a direita tradicional que tem tempo de televisão, que tem articulação política, não é o bolsonarismo. Então, quer ela ganhe, quer ela perca nessa disputa, para a esquerda isso é bom. Então, briguem, desgraçados, briguem. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui dando gostosas risadas desses bastidores. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.